Legal. Agora vocês sabem o que é teologia, é revelação progressiva, né? E a teologia histórica, o que é a teologia histórica? O que ela representa? Ela estuda a história percebendo como os cristãos entenderam vários pontos teológicos. Então ela vai estudar o quê? O nome já diz, a história. Nós acabamos de ver um credo dos apóstolos. Isso é o quê? Teologia histórica. Então a teologia histórica, ela vai olhar para os concílios que teve na história da igreja, né? Os sínodos que aconteceram, e ela vai trabalhar sobre essas afirmações teológicas que foram desenvolvidas por esses teólogos do passado. Eu costumo dizer que a igreja não nasceu ontem à noite. A igreja tem 2000 anos de história. E nesses 2000 anos de história, muita coisa foi composto, muito material foi nos apresentado. E a teologia histórica, que é uma coisa que eu amo muito também, ela aponta, ela olha para a história da igreja e começa a pensar. Se a igreja moderna hoje conhecesse um pouquinho de história da igreja, ela simplesmente evitaria a grande maioria dos seus erros. As grandes doutrinas que foram atacadas no passado, as doutrinas ortodoxas que foram atacadas por doutrinas hereges, foram refutadas por pais da igreja, por teólogos do passado, foram refutados. A igreja rejeitou naquele período. Mas a igreja moderna, por desconhecer a história da igreja, está abraçando tudo isso de novo. Eu digo que alguém que não conhece a história da igreja é como alguém que perdeu toda a sua memória. O que acontece quando alguém perde toda a memória? Não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e é enganado por qualquer um. Então, se você não conhece a história da igreja, essa é a sua situação. Você não sabe de onde você veio, você não sabe de onde você vai, e qualquer um engana você, qualquer doutrina engana você. Se você conhecesse um pouquinho de história da igreja, você iria observar que algumas doutrinas modernas você simplesmente, isso aqui já foi refutado, não preciso nem crer nisso. E nós temos a teologia filosófica, né? A teologia filosófica, ela estuda tópicos ou temas teológicos. Então ela escolhe um tema, a criação, por exemplo. Ela estuda um tópico teológico em grande parte sem o uso da Bíblia. Então ela trabalha partindo de argumentos filosóficos para provar a existência de Deus, sem apresentar a Bíblia. Tá? Dentro dessa teologia filosófica, nós temos o que nós conhecemos como teologia natural. A teologia natural, ela é usada por William Lane Craig, que vocês conhecem bem. Ele usa essa teologia natural. A teologia natural tenta provar a existência de Deus pela criação, pela natureza, sem apontar para as Escrituras. Funciona para você debater com incrédulos, né, que não crê nas Escrituras. Então tenta, a partir de argumentos filosóficos, provar a existência de Deus pela obra criada, pela revelação geral de Deus, que é a sua criação. Mediante emprego de instrumentos e métodos de raciocínio filosóficos, tá? Agostinho de Hipona usava isso aqui também, e do que se pode conhecer acerca de Deus a partir da observação do universo. Teologia natural. E nós temos a teologia apologética, que é uma teologia de defesa da fé, que também em alguns aspectos está intimamente ligada com a teologia filosófica, um anda de mão dada com o outro. Ela fornece-nos uma defesa da veracidade da fé cristã, com o propósito, geralmente, de convencer incrédulos, tá? Geralmente, num debate contra um ateu, debate contra um católico, um agnóstico. Então, geralmente, alguém usa de apologética, ou seja, argumentos para defender a sua fé. Então, esses 4 tipos de teologia que nós temos. Aí, nós temos a teologia sistemática, que é o que nós vamos estudar. É o que está escrito aqui no livro de vocês. Teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? O que ela abrange? A teologia sistemática, ela abrange a teologia bíblica, porque ela vai olhar o que todos os autores da Bíblia escreveram, de Gênesis a Apocalipse. Então ela abrange a teologia bíblica, ela abrange a teologia histórica, todo o livro de teologia sistemática, você vai perceber que há sempre menções de credos, há menções de concílios, e ela abrange também teologia filosófica, e ela abrange a teologia apologética. A teologia sistemática, ela é fascinante porque ela abraçou tudo.
Então ela é um ajuntamento dessas 4 teologias principais e dos seus desdobramentos. Ela abraçou a teologia bíblica, histórica, filosófica e apologética. Aí você está se perguntando, mas aí não fica mais difícil? Nós temos dentro de uma teologia 4 teologias, aí complica o meio de campo. Apesar dessa amplitude da teologia sistemática, ela é a mais indicada para quem está começando. Por isso, todos os seminários começam com teologia sistemática. Por quê? Porque a teologia sistemática, diferente da teologia bíblica, ela trabalha com tópicos, com tema. Por exemplo, a doutrina do pecado. Dentro da teologia bíblica, eu limitaria ao que eu quero. Teologia do pecado em Abraão. Agora, dentro da teologia sistemática, é a teologia do pecado, onde? Em toda a Escritura. Então, vai pegar todos os textos, todas as afirmações históricas ao longo da história da igreja, tudo que os filósofos cristãos desenvolveram acerca da doutrina do pecado, e todas as defesas feitas a respeito da doutrina do pecado, e vai apresentar a você como um tópico todo. Aí você, ao ler isso, você tem uma compreensão mais exata, uma compreensão mais abrangente da doutrina do pecado e das outras doutrinas que serão apresentadas. Por isso, teologia sistemática é a mais indicada para quem está começando. Depois, você se aperfeiçoa em teologia bíblica, depois em teologia filosófica e assim por diante. Alguma dúvida? Não? A respeito do conceito de teologia que foi falado aqui, acho que foi do Millard Erickson, né? Tem um ponto que ele fala assim que a teologia ela é baseada principalmente nas escrituras, né? Uhum. E surgiu uma dúvida acerca disso, porque nós cremos na suficiência das escrituras, né? Que a escritura é suficiente para revelar quem Deus é. Então, esse conceito aqui, eu queria saber o que ele quis dizer com principalmente baseado nas escrituras. Exatamente por causa das teologias que eu apresentei, né? Por exemplo, a teologia natural, ela é uma teologia que geralmente ela não é baseada nas escrituras. Tá? Ela é uma teologia que apresenta o universo, a criação, e nós vamos ver daqui a pouco alguns argumentos filosóficos que foram apresentados ao longo da história da igreja e que não são argumentos bíblicos, ou seja, extraído de um texto bíblico para provar a existência de Deus. Argumentos filosóficos usados com a intenção de provar que Deus existe para os incrédulos que não creem nas Escrituras. Por isso que Millard Erickson coloca principalmente na Bíblia. Apesar da teologia não se restringir somente ao que a Bíblia diz, nesse sentido, ou seja, porque ela vai para a história da igreja também, mas o que a história da igreja mostra? A história da igreja, o credo apostólico, por exemplo, apresentou a nós verdades bíblicas. Mas não é a Bíblia o credo apostólico. Mas o que nós temos ali? Uma definição das principais doutrinas. A doutrina da Trindade está exposta ali. Mas nós não temos o versículo bíblico ali nesse credo apostólico. Então, mas nós cremos nisso, é a verdade. Por isso que Millard Erickson fala principalmente na Bíblia. O instrumento de pesquisa do teólogo, ou seja, ele vai observar o universo, ele vai observar os argumentos que não têm a base bíblica, ele vai pegar tudo isso e ele vai sujeitar ela à Bíblia. O argumento cosmológico, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Por que nós cremos no argumento cosmológico? Porque, apesar de não ter um texto bíblico falando do argumento cosmológico, nós vamos perceber que é um argumento que se enquadra nas Escrituras. Né? Nós vamos ver daqui a pouco que Deus deu 2 tipos de revelações. Na verdade, vocês já viram isso aqui, mas acho que vocês não lembram. Deus deu 2 tipos de revelação ao homem. Qual é esses 2 tipos de revelação? A revelação geral e a revelação específica. E a revelação geral é a revelação que não está nas Escrituras, que não é a Bíblia. Qual que é essa revelação geral? Quem lembra? Alguém lembra? A criação, o universo. Tinha 3 pontos, né? Eu vou mostrar um slide daqui a pouco para vocês recordar. A providência de Deus era um, a criação era outro, né? Então nós percebemos que Deus se revelou não somente pelas Escrituras. Deus também se revelou pelas suas coisas criadas. Salmo 19, como é que diz? Como é que diz Salmo 19? Os céus proclamam, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Ou seja, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o firmamento, ele não manda um versículo bíblico.
Os céus não mandam versículo bíblico. Nós olhamos para tudo isso e chegamos à conclusão: existe Deus. Isso é o chamado de teologia natural. Por isso que o Millard Erickson colocou principalmente na Bíblia, porque a Bíblia é o principal instrumento de pesquisa do teólogo, né? Se alguém chegar e falar assim, sei lá, alguma coisa estranha à Bíblia, como uma afirmação teológica, nós não podemos aceitar. Mas você aceitou outras coisas. Não, nós aceitamos porque isso que foi dito na história da igreja, nos concílios, ou nessa revelação geral, está em perfeita harmonia com as Escrituras. Por causa disso que Millard Erickson colocou principalmente as Escrituras, porque a teologia não se baseia somente, ela não se restringe somente, a teologia sistemática não se restringe somente aos 66 livros, né? É que assim, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui nós temos o início, aqui nós temos o fim, tá? Apocalipse. Aqui nós temos Gênesis. A teologia bíblica, ela se restringe a esse período aqui, ó. Só que a teologia sistemática, ela vai mais adiante, ela abrange ao período histórico, né? E ela chega, dentro desse período histórico, foram desenvolvidos a teologia de defesa, né, a teologia apologética, foi desenvolvido dentro desse período histórico. E então, a teologia sistemática, ela pegou e abraçou tudo isso aqui, ó. Por isso entra o período histórico. E o período histórico, nos concílios, nas definições que nós temos, são definições que não são, assim, exposições dos textos bíblicos. O credo apostólico, como a gente viu, não é uma exposição de um versículo bíblico, mas é a exposição de verdades bíblicas que foram extraídos das Escrituras. Não sei se respondi. Mas com relação ao conhecimento salvífico de Deus, só podemos através da Escritura, né? É específica. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Que na verdade a gente já falou na bibliologia, né, desse conhecimento. Eu não ia entrar agora nesse, mas eu vou entrar nesse que você acabou de falar aí. Deixa eu só achar aqui. Está lá na frente. Quando eu for falar sobre Deus, eu vou falar da revelação de Deus e eu vou tocar nesse assunto de novo, tá bom? A revelação específica de Deus, que é as Escrituras, que aponta para Jesus, é a única que salva. Lembra que eu mostrei, vocês vão ver depois, um quadro em que a revelação geral, ela produzia um resultado? Qual era o resultado da revelação geral? Condenação. Em Romanos 1, o homem é indesculpável diante de Deus por causa da criação. Tá? A criação dá testemunho contra o homem, por isso ele é condenado. Então é a revelação geral, apesar de nós sabermos que existe um Deus no universo, porque ele criou todas as coisas, esse conhecimento por si só não salva ninguém. O que salva é o conhecimento em Jesus Cristo, que é a revelação que a gente chama de especial ou revelação específica. Mas a gente vai ver isso na hora que eu entrar na teologia sobre Deus. Pois não, Tiago? Só para voltar um pouco no assunto lá de cosmovisão. Cosmovisão? Queria saber por que a cosmovisão hoje, a maioria das igrejas hoje é bem arminiana. Por que a cosmovisão da igreja moderna é mais arminiana do que reformada? Como eu disse, a igreja ela foi recebendo lentes especiais, né, lentes de cores diferentes ao longo da sua história. Infelizmente, a igreja tem que moldar o mundo. Ela não pode ser moldada pelo mundo. Mas nós percebemos que o que aconteceu foi uma inversão dos aspectos. Aí nós olhamos o período da Reforma no século XVI, quando surgiu a Reforma Protestante, paralelo à igreja, estava tomando forma, né, tomando um poder, um movimento chamado racionalismo, que não foi desenvolvido naquele período. Se nós olharmos para Aristóteles, lá no passado, ele já era racionalista, né? Ele já tinha esse pensamento racionalista, que nós já vamos entender um pouquinho o que é isso. E depois, em Tomás de Aquino, no século XII, que era, vamos assim dizer, um filho tardio de Aristóteles, ele também começou a desenvolver. Tomás de Aquino é o principal teólogo católico. Começou a defender esse pensamento racionalista. O que crê o pensamento racionalista? O pensamento racionalista começou a defender a ideia de que o pecado de Adão não havia afetado a razão. Os teólogos antigos criam que a razão tinha ido para o saco. Mas
o pensamento racionalista começou a defender que a razão estava em perfeitas condições de legislar. Aí o que aconteceu? Tudo aquilo que a razão não podia compreender começou a ser descartado. Eu só podia aceitar aquilo que é racionalmente aceito. Mais para frente, isso uns 2, 3 séculos depois, acabou desembocando no que nós conhecemos como liberalismo teológico. Por quê? Você consegue explicar racionalmente o Mar Vermelho se abrir? Não. Você consegue explicar racionalmente as 10 pragas? Não. Então os teólogos liberais começaram a defender a ideia de que essas coisas, na verdade, são apenas mito, né? Aí você vai ver Bultmann defendendo essa ideia de desmitolização, sei lá como é que fala isso, das Escrituras, desembocou nisso. Mas isso começou com esse pensamento racionalista que começou a tomar conta da igreja. No passado, os cristãos antigos, eles lidavam com algumas verdades que eles não conseguiam explicar racionalmente e para eles não importavam. O que importava, na verdade, é que aquilo era bíblico. E eles criam na doutrina da soberania de Deus, né, a posição reformada, isso foi até o século 17, 18, era assim, a cosmovisão abrangente da igreja. E o que aconteceu? Como o racionalismo tomou conta, aí eu pergunto, qual doutrina você acha que é mais racional? A doutrina reformada ou a doutrina arminiana? Racionalmente. Vamos lá, você chega num bar cheio de bêbados e propõe para eles as duas doutrinas. O que você acha que o bêbado vai falar? Eu creio no livre-arbítrio, eu estou aqui. Ele vai crer nisso, ele vai abraçar, é unânime, né? Todos nós que somos influenciados pelo pensamento racionalista, nós tendemos a crer nisso. Por quê? Porque é racionalmente aceito. Nós vamos ver daqui a pouco que existe na teologia alguns choques, e nós temos que aprender a lidar com esses choques. Aí, como é mais racional, e a igreja abraçou de vez o racionalismo, né? Depois, próximo do século XIX, a igreja passou a entender que a coisa não era tão racional, aí surgiu o irracionalismo, a igreja passou a entender que a razão não era boa, que a razão não estava em perfeitas condições, que agora a coisa na verdade era irracional. Aí surgiu aqueles quadros, né, que antigamente era desenho mesmo, agora é rabisco, isso aqui é arte, é irracional. Aí surgiu o quê? O movimento pentecostal. A igreja começou a abraçar essas lentes, começou a receber essas lentes. Aí, infelizmente, a igreja moderna, que é dominada pelo racionalismo, hoje ela consegue aceitar a doutrina arminiana exatamente por causa disso, porque ela é mais racional, tá? Por causa disso. Tá? E nós vamos ver daqui a pouco um aspecto interessante, depois do coffee break, nós vamos ver um aspecto interessante a respeito disso, tá bom? Deixa só eu ver aqui onde eu estou aqui. Parei aqui. Ok, dá pra gente ir pro coffee break. Tá bom? A gente volta daqui a 15 minutos. O Valon tinha uma pergunta, né? Não, tá tranquilo, beleza. Beleza, agora ligou. A teologia natural. Partindo do pressuposto, né, que não existe interpretação neutra, o cara que está fazendo a teologia natural, a cosmovisão dele vai influenciar na pesquisa dele, não vai? Com certeza. Por exemplo, então, para você escolher um teólogo que está fazendo uma teologia natural, você vai estudar ela. Então, para você saber se aquela teologia natural é boa ou não, aí você tem que saber a cosmovisão do teólogo que está desenvolvendo a teologia natural, não é isso? Por isso que a teologia sistemática ela é interessante, porque ela não deixa o sujeito preso ou solto em nenhuma dessas teologias. Ele abraça todo. De repente, o cara que abraça a teologia natural, ele apresenta um pressuposto estranho às Escrituras. Aí vai se ver, né, vai perceber que isso está contrariando a história o que foi dito na história da igreja e o que foi dito dentro da teologia bíblica. Então, a teologia sistemática acaba criando barreiras para limitar cada uma dessas teologias aqui, para que não esbarrem um erro. Tanto a teologia bíblica, no sentido de você não ter a revelação, por causa de você respeitar a revelação progressiva, você pode cometer alguns erros, né, porque você precisa do todo. Então, quem estuda um pedacinho da revelação pode cometer erros, mas se o cara está dentro da teologia sistemática,
Ele tem ainda a história da igreja para ver se ele está errado, ele tem ainda os filósofos cristãos que apresentaram seus argumentos, e ele tem os apologistas que defenderam a fé cristã ao longo da história da igreja. Acaba, de certa forma, criando barreiras, limitando ele, porque ele não está sozinho. Mas, de certa forma, se o cara vai apenas para a teologia natural, sem essas teologias cercando ele, facilmente ele vai desembocar numa teologia não ortodoxa, né, heterodoxa. É bem perigoso. Beleza? A gente vai para o coffee break e a gente vai depois retornar aqui.